Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre flows, né? Especificamente a gente vai criar um flow que faz uma chamada GET em um endpoint da internet. Se você não entendeu nada do que eu falei, eu vou tentar fazer um overview rápido aqui do que é essa chamada GET. Uma chamada ou requisição GET nada mais é do que a chamada a um endereço na internet. Eu vou utilizar como exemplo um serviço chamado JSON Placeholder, e esse serviço disponibiliza endereços que retornam dados fictícios só para você testar a criação de uma API, por exemplo. Quando a gente desce aqui na página, a gente vê um exemplo de chamada a um dos endereços, que seria esse aqui, ó, /todos /1, ou seja, ele está pegando um to-do pelo ID 1. Eu abri essa chamada aqui e esse é o retorno do método GET, ou seja, ele retorna um JSON com algumas informações referentes ao to-do 1. Se eu tirar o ID, provavelmente ele vai retornar todos os to-dos. Beleza, retornou, né, um array de to-dos aqui com vários. Vou voltar para o to-do 1. Se a gente for para o to-do 2, ele vai retornar uma informação diferente. Isso aqui, to-do 2. Mas basicamente é isso. Isso que eu estou fazendo aqui no Chrome é uma requisição GET. Se eu abrir um inspector aqui, deixa eu dar um F5, ele foi e fez um GET para essa URL aqui, para esse endpoint, e retornou algumas informações. No caso, esse JSON que a gente está vendo aqui na tela, porque ele simplesmente retorna o JSON. Ele não faz nenhum tratamento, ele não monta um HTML com isso. Ele só retorna esse JSON cru, beleza? Então, o que a gente vai fazer no Salesforce? A gente vai criar um flow de tela, um fluxo de tela, que vai chamar esse endpoint e que vai mostrar essas informações numa telinha, né, de uma forma mais estruturada. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer é trabalhar com as credenciais nomeadas. Para isso, eu vou lá na configuração, vou procurar por credenciais nomeadas. E eu não sei se eu já falei sobre credenciais nomeadas aqui no canal, mas basicamente o que é isso? Uma credencial nomeada, basicamente, é uma autorização para a sua org do Salesforce poder acessar algum endereço externo na internet, algum endpoint. Então, nesse caso, eu vou criar uma credencial nomeada especificando esse endereço aqui, porque é esse endereço que o meu flow vai atingir quando eu quiser fazer a minha chamada. Então, para isso, primeiro eu vou criar uma credencial externa com um protocolo de autenticação personalizado. Por quê? Porque eu não preciso de nenhuma autenticação para acessar esse endpoint. Ele é público, eu não preciso fazer login, eu não preciso de um OAuth, eu não preciso de nada desse tipo, tá bom? Então, voltando aqui, eu vou salvar essa credencial externa que vai ser usada pela minha credencial nomeada. Então, a primeira coisa é criar essa credencial externa, depois eu volto em credenciais nomeadas e vou criar uma nova. Vamos chamar ela de JSON Placeholder. A URL eu vou botar a URL completa aqui do meu endpoint. Eu poderia colocar só o JSON Placeholder Typecode. Aliás, vou fazer dessa forma, tá? Vou tirar o todos 1, porque isso significa que qualquer caminho dentro deste domínio vai ser autorizado. Então, eu posso usar o todos /1 em outro ponto da aplicação. Eu acredito que no Flow a gente consegue colocar essa informação. Credencial externa, eu vou selecionar a credencial externa que a gente acabou de criar. Algumas opções aqui, eu não vou mexer em nada disso, vou salvar. Beleza, está salvo, está criada a nossa credencial nomeada. E para a gente utilizar a nossa credencial nomeada com sucesso, a gente precisa adicionar ao nosso usuário, atribuir ao nosso usuário um conjunto de permissões e linkar esse conjunto de permissões à credencial externa. Então, vou fazer uma coisa aqui, vou lá em conjunto de permissões, vou criar um novo conjunto, vou chamar de credenciais nomeadas, vou salvar.
Aqui eu vou gerenciar as atribuições para eu atribuir ao meu usuário. Adicionar atribuição, selecionar o Leonardo Rodrigues, avançar, atribuir. Não vou colocar a data de expiração, concluído. Ok, vou voltar nas credenciais nomeadas e vou lá nas credenciais externas, vou clicar aqui na nossa credencial externa e vou criar um mapeamento do conjunto de permissões. Então, vou procurar aqui por credenciais nomeadas, número sequencial vou deixar 1 mesmo, não vou alterar mais nada e vou salvar. Beleza, está mapeado aqui, está dando até um problema aqui no Salesforce, tudo bem? E está salvo o nosso mapeamento. Agora a gente já pode utilizar com sucesso essa credencial nomeada no nosso flow. Então, vou voltar aqui, vou lá em fluxos para a gente criar o nosso fluxo de tela que vai fazer essa chamada ao endpoint do JSON Placeholder. Novo fluxo. O tipo do fluxo é fluxo de tela, criar. E a primeira coisa que esse fluxo vai fazer é a chamada ao endpoint. Então, a gente vai criar uma ação. E aqui embaixo a gente vê criar chamada HTTP. É beta ainda, né? Mas a gente já consegue usar. Vou clicar. O nome vai ser JSON Placeholder. E a credencial nomeada que a gente vai usar é a JSON Placeholder, que tem essa URL aqui. Vou avançar. Vou chamar de obter todo1, que é o que esse método vai fazer. O método é o obter, né, que é o HTTP GET. Por enquanto, por ser beta, só tem esse método suportado, tá, pelo Salesforce, mas eu acredito que no futuro eles vão dar suporte para post, put, enfim. Mas agora é só o GET mesmo, que é o que a gente precisa. E o caminho da URL, a gente vai botar o /todos /1, que é o caminho que a gente precisa para retornar esse JSON aqui. Voltando aqui no Flow, a gente não tem nenhuma chave de parâmetro de consulta, que seria query string, né? Query string. Se a gente tivesse alguma coisa tipo assim, value igual a name, não sei se vocês já viram isso em alguma URL, mas enfim, são parâmetros de consulta, query string. No caso aqui não tem. E vou fornecer uma resposta de amostra. Eu vou criar aqui e ele me pede o JSON de amostra, que é exatamente isso aqui que está sendo retornado, para que o Salesforce já entenda como que vai ser o retorno dessas informações. Então, ele viu que a estrutura de dados tem um ID, que é um inteiro, um completed, que é um booleano, exatamente, um título, que é uma string, e um user ID, que também é um integer, um inteiro. Vou concluir. Ok, concluído. Está criada a nossa ação de chamada. Aqui eu preciso dar um nome para o elemento. Eu vou chamar de obter todo1 callout. Não vou mexer no nome aqui não, de API. Concluído. Está aqui a nossa ação criada. Vamos salvar esse flow. Vou chamar ele de callout. Vou salvar. E vou depurar para ver se a chamada está sendo feita com sucesso. Depurar. Executar. Beleza, aqui está o retorno, a saída, né, dessa chamada. User ID 1, o título esse, o ID 1 e o completed false. Beleza, a gente tendo esse retorno em mãos, a gente vai voltar no nosso fluxo e criar uma tela. Essa tela eu vou chamar de resposta, response. E aqui eu vou colocar apenas um texto de exibição, vou chamar ele de response text, e eu vou adicionar alguns recursos. A gente consegue ver aqui as saídas do obter todo1 callout. Ele retorna uma exceção, caso haja, o response code, que é 200, e aqui o 2xx, que é de fato o que foi retornado. Aqui tem o completed, a gente consegue utilizar essa informação. Então, vou pegar aqui o completed,
e eu vou formatar essa saída, né, para ficar um pouco mais visível. Então a gente tem aqui o completed, que quer dizer se o to-do já foi completo. Então, completado, né? Vamos colocar aqui, completado, true ou false. Numa outra linha aqui, o ID, vamos colocar nessa ordem que está aqui, né? User ID, ID, título e completado. User ID, ID, título e completado. Então aqui, título, ID do to-do, ID do usuário. O título é esse aqui. O ID do to-do é o ID. E o ID do usuário é essa variável aqui. Vou colocar aqui em negrito, só para dar uma diferença. Ok, concluído. Agora a gente tem uma tela que vai exibir as informações. Se a gente executar esse flow, basicamente a gente vai ver uma tela com as informações iguais às informações que a gente chamou pelo Google Chrome mesmo. Aqui está, ID do usuário 1, ID do to-do 1, título e completado false. É isso então, pessoal. Um flow simples, mas muito poderoso. É um novo recurso do Salesforce, tanto que está em beta ainda, mas que ajuda muito a fazer uma chamada GET sem ter que necessariamente criar um código Apex, né? Um invocable method que faz um callout, facilitando assim a vida de quem não tem tanta familiaridade com o código. Muito obrigado e até o próximo vídeo.